Olá pessoal, mais um pouquinho de revisão, né? Uma vez que próxima aula prova. Deixa eu arrumar aqui. Então nós vamos ver aqui pronomes, né? Pronomes pessoais, né? E os pronomes objeto. Então aqui são os pronomes sujeito e os pronomes objeto, né? São 8. Né? Então, I, you, he, she, it, we, you e they, que significa eu, você, ele, ela. Ele ou ela neutro, né? Esse it, que nós não temos em português, seria o ele ou ela para objeto, animais, pode se referir a lugares, situações, etc. Mas normalmente não é traduzido. Então, we, you e they são os plurais, nós, vocês, eles ou elas. Né? Esses pronomes aqui funcionam como sujeito da oração. Né? E os pronomes objeto, ou object pronouns, que funcionam como objeto na oração. Né? Conhecidos no português também como pronomes oblíquos. Né? Me, you, him, her, it, us, you e them. Perceba que o you é igual, o it é igual, o you plural igual também. Como que a gente usa então? Exemplo em frase. Usei aqui um verbo bem simples, né? Um verbo regular, love, que é o verbo amar, para fazer a frase. Então, I love you. Quando eu falo I love you, eu estou aqui usando um pronome função sujeito I e esse função objeto na frase. Né? E aqui a outra frase, o you agora como sujeito e aqui o me como o objeto. Então, esse you não é o mesmo desse, apesar de ser igual, porque eles são iguais. Mas esse aqui é esse e esse aqui, função sujeito, é esse. Né? Assim como no português nós não podemos falar para mim fazer, porque eu não posso falar mim estuda, mim vai viajar, né? O me também não pode ser sujeito. Eu não posso falar me love, né? Me love you, eu não posso falar. You love me. Né? Então, só que a tradução desses pronomes sujeito e dos pronomes objeto, a tradução é praticamente a mesma. Muitas vezes a tradução vai ser igual. Em algumas situações pode ser diferente, como por exemplo aqui. They love us. Melhor tradução para o português seria eles nos amam. Porque fica feio falar eles amam nós. Né? Então, they love us, eles nos amam. Então aqui o us, que seria o nos. Né? Aqui veja só. She loves him. Então eu não posso, aqui para ela ama ele, eu não posso usar o he aqui. Né? Então eu não posso falar she loves he, she loves him. Então o ele, como pronome objeto, é o him, como pronome sujeito é o he. Né? Então aqui ele, he loves her. Aqui o her é ela. Né? Ou o a, como pronome oblíquo no português, que a gente fala ele a ama. Né? Ou ele ama ela, que a gente fala de uma forma errada, mas é como nós falamos no Brasil. Ele ama ela. Né? He loves her. Certo? Então esses são os pronomes sujeito, os pronomes objeto. Continuando o assunto pronomes, vamos ver os possessivos. Né? Conhecidos em português como pronomes possessivos. Temos aqui os possessivos com função adjetiva, os possessive adjectives, e os com função pronominal, os possessive pronouns. A tradução dos dois é a mesma, só o uso na frase que é diferente. Então aqui, por exemplo, my, meu, minha, your, seu, sua, his, dele, her, dela, its, dele ou dela, our, nosso ou nossa, your, seu, sua, para o plural, their, deles ou delas.
Da mesma maneira, mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Perceba que daqui para cá todos têm S, menos o primeiro, né? Nos pronomes possessivos. Então a tradução desses é idêntica à tradução daqueles ali. A única coisa diferente é a função na frase. Os que têm função adjetiva, porque são chamados de adjetivos? Porque eles têm que acompanhar um substantivo. Né? Eles têm que acompanhar uma outra palavra. Né? Eles não podem estar isolados. Ao contrário dos que têm função pronominal, que são esses, eles podem estar isolados. Né? Então, veja só. My book is new. Meu livro é novo. The book is mine. O livro é meu. Né? Outro exemplo. Whose is the book? De quem é o livro? It's mine. Então, esses aqui, eles podem estar isolados aqui. Eu posso responder até sem o verbo. Meu. Né? De quem é o livro? Meu. Mine. Eu não posso responder com my. Né? Ou your aqui. Mas eu posso responder com mine, yours, his, esse aqui. Certo? Se eu mudar aqui, então, por exemplo, em vez de usar my, eu usar your, ó, seu. E mudar aqui, e vou mudar aqui, né? Então, the book is yours, com S. Ó. Your book is new, seu livro é novo, né? The book is yours, o livro é seu. Então, esse função pronominal, esse função adjetiva tem que estar acompanhando um substantivo. Whose is the book? De quem é o livro? Eu posso só responder it's yours. É seu. Eu não posso usar o primeiro lá, it's your. Não, it's yours. Se eu mudar aqui, vamos mudar para outro aqui. Se eu falar his book, esse aqui seria seu. Ó, his book is new. Seu livro é novo, no sentido dele. Ou eu posso fazer diferente a frase aqui, ó. Eu posso fazer a frase diferente. O livro dele. Então, tanto eu posso usar seu como dele na tradução, né? Então, aqui, his e aqui dele, tá? Então, ó, his book is new, o livro dele é novo. The book is his, o livro é dele. E eu pergunto, whose is the book? De quem é o livro? It's his, é dele. Então perceba que his e his aqui são iguais, né? Então, o que confunde, muitas vezes, vamos mudar aqui de novo a frase, né? É que no português é igual, então eu vou voltar lá pro primeiro que eu tinha feito, que é o my, né? Eu vou colocar aqui de novo o meu aqui. Eu fiz besteira aqui. Deixa eu mais aqui. Então aqui, ó. De novo aqui. My book. Então, o que que... tá certo aqui, meu livro é novo. O que que confunde? Porque em português é igual aqui a tradução. Só que a função na frase é diferente. Aqui é meu, aqui é meu. Mas a função é diferente na frase, né? Então, aqui é função adjetiva, aqui é função pronominal, né? E aqui, quando é isolado, eu não posso usar o da primeira coluna, os adjetivos, né? Os possessivos adjetivos, ou adjetivos possessivos, né? Eu não posso usar esses aqui isolados, né? Quando eu pergunto whose is the book, de quem é o livro, eu não posso falar it's my, ou it's your, ou qualquer um desses aqui. Mas eu tenho que falar it's mine, it's yours, it's his, it's hers, it's its, né? Ok? Então é isso, pessoal.